engenheiros, tudo bem? Você está no canal Consultoria em Segurança Patrimonial e também Condominial. Aqui quem está falando contigo é o instrutor Kleber, consultor, e também vamos estar aqui comentando aqui sobre algumas informações concernentes a condomínio e também a segurança também, ok? Mas nesse vídeo aqui eu já quero pedir para você aí se inscrever e também apertar o sininho para estar recebendo os nossos vídeos aí sempre que forem lançados, ok? Que é assuntos que você não vai encontrar em qualquer lugar. Vou estar falando agora aqui sobre condomínio versus construtora, ok? As informações que eu vou estar passando aqui não é em qualquer lugar que você vai encontrar. E também algumas construtoras não querem que você saiba. Mas se você vai aderir a um apartamento, ou você vai ser um gestor, um síndico, essas informações vão te ajudar bastante, ok? Vamos lá. Primeira coisa que eu já quero começar falando aqui nesse vídeo, é falando sobre os 4 pilares dessas empresas, a qual vai construir esse condomínio, para você entender melhor essa questão de condomínio versus construtora. Primeira coisa, você tem que entender que tem a incorporadora. Algumas pessoas confundem com construtora. Não, é totalmente diferente. A incorporadora, ela é a que compra o terreno, ela é a que avalia o terreno, ela é que trabalha com a licença, documentação e etc. Depois você pode estar pesquisando. Vou estar deixando aí o link embaixo sobre esta questão também. E depois tem a construtora. O que é a construtora? A construtora é aquela que executa toda a obra, que faz a obra do prédio, ok? Que contrata também outras empresas, a qual quando ela não tem essas empresas nela, ela vai contratar outros. Por exemplo, a empreiteira. São empresas pequenas, tá? Que ela contrata para estar, por exemplo, área para fazer o piso, pedreiros para estar colocando a azulejo, e dentre outros serviços dentro do apartamento e do prédio também para estar construindo, ok? São empreiteiras que essa construtora trabalha. Ou seja, incorporadora é totalmente diferente de construtora, ok? Tem também a imobiliária. O que a imobiliária faz? A imobiliária, ela trabalha vendendo esses imóveis, vendendo esses apartamentos. Ela cuida desta área, até mesmo da entrega dessas chaves, aí ganha também sua porcentagem muito justo, ok? Então vamos lá, o pilar do condomínio, para estar ciente com que ele está trabalhando, primeira coisa, incorporadora, que é o que trabalha, que comprou o terreno para construir o prédio, o condomínio que você está morando. E depois tem quem? Tem a construtora, que é a que construiu o seu prédio aí, o seu apartamento, que cuidou de toda a obra, desde que seja da pintura, do piso, da hidráulica, elétrica, tudo é a construtora, ok? Juntamente com a empreiteira que eles contrataram, ok? Vamos lá. Então, e a imobiliária é que você comprou o seu apartamento aí, que você cuidou de toda a documentação, que você deu o processo da documentação para ir no banco, financiamento e etc. Foi com a imobiliária como corretor, tá bom? Então deu para entender o pilar aí. Então, construtora não é incorporadora, totalmente diferente, ok? Vamos lá. Qual é o papel, a responsabilidade da construtora? Pronto. O papel da construtora é o quê? É dar um prédio com confiança, com segurança, ok? No decorrer. E os prédios, esse condomínio, quando ele é entregue, ele tem garantias. Ele tem as garantias, tá? Que seja dessa empreiteira que fez um serviço, que seja das portas, que seja dos canos, que seja dos fios, que seja das bacias, que seja de qualquer outra coisa do seu apartamento, ou que seja na área externa. A construtora, ela é responsável por isso, ok? Ela é responsável. A incorporadora, ela tem uma responsabilidade, mas não é tanto quanto a construtora, ok? Vamos lá. Qual o papel da construtora? É estar ali fazendo todo o processo, né, de acompanhamento do prédio, juntamente com o síndico. O síndico, ele trabalha juntamente com a construtora e juntamente com a administradora, ok? Para dar um bom andamento nessa manutenção do prédio. Quando se entrega um empreendimento para o síndico, ou que seja para o grupo que já está dentro do prédio, quando for entregue à construtora, e já está tudo preparado, que seja a administradora, muitas vezes
a construtora ou a incorporadora, juntamente ali com aquela equipe, ela já preparou tudo. Então faz ali uma assembleia, tá? Para reger todo o processo ali de uma pessoa para estar à frente, para estar organizando, toda essa questão administrativa do prédio, ok? Então vamos lá. A construtora, ela é obrigada a dar assistência para o prédio. É lógico que ao se passar o tempo, esse prédio ele tem que ter uma manutenção. Essa manutenção, quem é responsável é o prédio. Quando eu falo o condomínio, estou falando do síndico, tá? Juntamente com a sua equipe, que seja zelador, que seja administradora, que seja o conselho, e juntamente com os condôminos ali que moram, porque é eles que são os maiores fiscalizadores do condomínio. Então a construtora, ela está ali para estar trazendo a manutenção desse condomínio que foi entregue. Ok, vamos lá. Segundo o Código Civil Condominial, né, a gente sabe que a maioria das garantias é 5 anos. Ok, 5 anos. Mas essa contagem, ela só pode ser contada quando aparece o defeito. Só que tem que ser observada aqui uma coisa. Dependendo do defeito que está aí no teu prédio, tá? Tem que ver se ele não foi causado por falta de manutenção ou foi por motivo da construtora, tá? Que é o tal dos problemas da estrutura, tá? Da estrutura do prédio, ok? Então tem que ser muito bem avaliado. E como avaliar isso daí? Um engenheiro. Nós temos um problema grave, tá? Nós temos um problema grave quando o prédio é entregue, que tem que fazer a vistoria, tá? Das áreas comuns do prédio. E muitas vezes a construtora ela quer fazer essa vistoria à noite. E muitas vezes essa vistoria ela é feita por pessoas que não são capacitadas para esta vistoria. Não é engenheiro, não conhece nada de hidráulica, nem de elétrica, e passa. Porque esse documento ele tem que ser assinado como foi feita a vistoria. E aí é onde começa a dor de cabeça. Por quê? Começa a aparecer os problemas. E esses problemas que aparecem, muitas vezes foi feita a vistoria. Então ele tem que ser muito bem analisado. Por exemplo, essas garantias elas envolvem fissura, elas envolvem vazamento, tá? Vazamento de cano, de água, né? Muitas vezes está oculto, ok? Mal colocado a hidráulica, energia mesmo, né? Elétrica, muitas vezes está ligada errado e começa depois quando você vai fazer, porque na hora você não faz os testes. Então essa vistoria vai muito assim raso e começa a aparecer os problemas. Por isso que é bom ter um profissional para estar fazendo essas vistorias, ok? Então vamos lá. A construtora, ela tem mania de fazer muitos trabalhos sem documento. Isso é um mal que tem de alguns. Não pode, tem que ter documento. Outra coisa, o que é para a construtora fazer é ela que tem que fazer. Por quê, Cleber? Vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos serviços que não pode colocar à mão, tem que ser a construtora. Por exemplo, está um vazamento em um teto de gesso. Eu não posso abrir esse teto. Eu tenho que fazer uma chamada para a construtora constatar que é do prédio ou se é do morador de cima ou se foi um erro da construtora. Ou seja, é um problema oculto isso daí. E esse problema oculto, esse serviço oculto, ele é de responsabilidade da construtora. Mas e o tempo? Não é 5 anos? Não, calma aí. Só pode ser contado na hora que o problema apareceu, ok? Aí começa a fazer a contagem, tá? Então, ou seja, você tem mais ou menos, no Código Civil, se eu não estiver enganado, 180 dias aí para estar cuidando, entregando para a construtora estar alinhando esse problema. Então as construtoras muitas vezes, elas passam informação para o síndico, para a administradora, que não confere. É por isso que muitos serviços de prédio são feitos pelo prédio. E muitas vezes o prédio tem prejuízo financeiro, que é um serviço da construtora. Então, tome muito cuidado nessa questão. Primeira coisa que você tem que observar, o manual, tá, do proprietário. Conhecer o prazo, tá, de garantias do seu patrimônio.
conhecer, pegar o manual, tá? Que a construtora ela passa para o condomínio, ou para o síndico, para os conselhos, que seja, tá? Da área comum. Por exemplo, tem um manual de como cuidar dos pisos, tem um manual qual pintura, tem um manual de tudo do prédio. Então esse manual tem que se observar. Tem gente que já vai passando produto, limpando mancha o piso, e aí não sabe, mas tem um manual. Esse manual ele mostra qual produto que tem que usar. Isso tem que ser bem especificado no manual, isso daí. O manual da área comum, tá? Então lá vai falar qual foi o material que usou lá no chão, qual tipo de piso, tá? Lá vai mostrar tudo certinho que você precisa para ter uma manutenção saudável. Porque não adianta você abrir uma chamada e chegar lá e eles vão dizer, isso aqui é falta de manutenção. Não tem condição, tem que ter a preventiva. Olha, preventiva é uma coisa, problema é outra. Tem problema de construtora que não é problema de preventiva. Como que você vai fazer uma preventiva se o problema já apareceu antes da preventiva? Não tem lógica isso. Então, a construtora ela tem uma garantia, ela vai usar esse argumento há 5 anos, ok? 5 anos. Mas o problema ele tem que estar em vista para você chamar. É lógico que há negligência de alguns que vê o problema e quer resolver com as suas próprias mãos. Toma o problema para si. Não pode, não pode, porque isso vai trazer transtorno. Tem problemas que geram muito gasto. A aparência parece que não é nada, mas quando você vai ver, você vai pagar alguém para fazer, o problema vai gerar um gasto enorme para o prédio. Então tem que tomar muito cuidado. Construtora, ela quer rapidamente sair do prédio para não ter gasto com funcionários dele para fazer manutenção, ok? E ele já tem essa manutenção dentro dos apartamentos. Então não é só questão de 5 anos. Então qual é o papel do síndico ou condomínio com a construtora? Ter diálogo, dialogar com ela, dialogar, tentar entrar num acordo, tentar resolver o problema. Como resolver? Faça um checklist no prédio inteiro, pegue todos os problemas que está no prédio, todos, mas como vou fazer isso? Eu não sou, contrate um engenheiro civil, contrate um engenheiro, coloque para ver todos os problemas que é do prédio e que é da construtora. E aí fazendo isso, você vai fazer a documentação, enviar para a construtora, assinado por um engenheiro. E aí ela tem um prazo para arrumar todos esses problemas, sem precisar arrumar problema, ou brigar com o construtor, ou entrar numa ação judicial sem necessidade, ok? Sem necessidade nenhuma. Okay? Então vamos lá. Todo problema, isso aí que eu estou falando, está no artigo 618 do Código Civil, tá? O prazo é de 5 anos. Porém, a partir da constatação do defeito, problema que está lá oculto ou que está com problema, você tem aí 180 dias para entrar com ação, tá, judicial, ok? E como você vai fazer isso? Você vai mandar e-mail, você vai protocolar carta, tá? Você vai mandar acordo, notificação judicial, tá? Antes de iniciar uma ação. Então isso é o quê? Diálogo, conversa, notificação, para não ter problema. Fazendo isso, o problema pode ser resolvido, tá? Mas como que eu vou fazer isso? Com diálogo e não levar as coisas por amizade, porque não tem jeito, não pode. Construtora, ela foca o seu lucro, tá? Ela não pode ficar mandando toda hora alguém para estar fazendo um serviço no prédio, se eles estão procurando uma incorporadora que já tem o terreno para estar construindo. Se isso não é regra, mas, tá? Toda construtora ela pode ser uma incorporadora, ok? Não precisa ser separado, não. Ela pode ser uma só, ok? Tem muitas construtoras que é incorporadora também. Então não é regra de ser separado, tá bom? Só para você entender aí. Tá? Ela não tem tempo de ficar gastando funcionário para ir a fessura, isso, aquilo. Muitos prédios têm grandes problemas. Por isso que todas as vezes tem que fazer chamada, pegar o protocolo, anotar, mandar e-mail. E isso pode ser feito pelo zelador, para que ele venha estar fazendo esses chamados, para que venha estar arquivado. E o problema ser sancionado, resolvido
para que o prédio venha a ter um bom andamento aí no processo de manutenção. Ou seja, tem que fazer preventiva no prédio. Tem que fazer um checklist dos problemas do prédio. O que é do prédio é do prédio. O que é da construtora é da construtora. Ah, mas já passou 5 anos, mas tem serviço oculto. Esse serviço é da construtora. E o síndico tem que ficar atento a tudo isso. Ok? Para não ter prejuízo. Isso aqui tudo você não vai encontrar em qualquer lugar. Ok? Essas informações. Você tem que saber de uma coisa. Você tem suas obrigações administrativas, mas a construtora ela tem uma obrigação, tá? Desde que seja estrutural, que esse serviço estrutural você não estava lá. Ela que garante. A incorporadora, ela garante o terreno, ela garante o ambiente, o solo é bom, o solo é preparado para aquilo, o ambiente, o lugar, a documentação, tudo ok, licença na prefeitura, tudo ok, é com ela. Mas quando se trata com a construtora, ela vai construir um patrimônio para você, um condomínio para você seguro, que se houver problemas futuros, você venha recorrer a ela. Porque tem coisas no prédio que tem uma garantia estendida, que muitos moradores não sabem, só coloca 5 anos como está no código, no artigo 618 do Código Civil, que só coloca 5 anos, mas tem serviço que só começa a contar quando o problema aparece. Aí você tem que começar a contar, tá bom? Que vai até 10 anos, ok? Então, se você tiver dúvida, procure um advogado condominial, procure um engenheiro, não fique gastando o teu dinheiro com coisas que é da construtora. Porque a construtora, o máximo que ela puder jogar para o prédio, depois que está com os habitantes, está com os condôminos, ela vai querer que tudo saia do caixa do prédio e ela não tem gasto nenhum. Por isso que você tem que tomar muito cuidado. Serviços à vista, tá? Você tem um prazo de 5 anos. Serviços à vista, tá? Que seja uma fissura, você já tem que abrir o chamado. Serviços ocultos, você já tem que observou vazamento, cano saindo do lugar errado, tá? Muros com rachadura que rachou depois, pintura caindo depois de 5 anos, tem que saber por quê, analisar qual o motivo. Tá? Apesar que depois de 5 anos nós sabemos que pelo Código Civil tem que ser pintado o prédio, isso é lei, tem que ser pintado o prédio, todos 5 anos você tem que pintar o prédio, ok, mas tem problemas que pode estar tendo infiltração externo e não tem como ter feito a vistoria na entrega, não tem como, isso é o tempo, o peso, tá? Esse movimento de muita gente mexendo na torneira, água, tudo, isso vai mostrando os problemas. Esse mostrar desse problema é aí aonde entra os serviços ocultos, que é da construtora. Economize, não gaste, fique esperto. A construtora ela vai jogar para cima de você, para vocês tirar dinheiro do bolso de vocês, para que vocês não venham estar exercendo o direito de vocês, a qual vocês têm dentro do código, do artigo, tá? Do Código Civil, que é direito deles arrumar aquilo que é deles. Porque estrutural é da construtora, serviços à vista é do prédio, fazer chamada no tempo determinado de 5 anos. Só que vai depender da empresa, ou da empreiteira, ou da empresa que foi comprada esses produtos, que seja o piso. O piso tem uma garantia, vamos dizer, de 3 meses. Ok, 3 meses. Mas é de quem? Para a construtora e para o cliente. Ok? Tem que ser bem avaliado. Eu acho muito errado essa garantia partir direto da empresa que a construtora comprou para o morador. Tinha que vir a garantida estendida para a construtora. O mesmo jeito de 5 anos, tinha que ser 5 anos também, independente se é uma porta, se é uma janela, se é uma fechadura, se é qualquer coisa. Tinha que ser da construtora, não da empresa que ela compra, e passa a mesma garantia da empresa para o comprador. Isso, eu, sinceramente, eu acho. Mas enfim, é o procedimento, né, de cada construtora e da venda do apartamento. Mas vocês podem ficar sossegados, tá? Que vocês têm respaldo em lei, tá bom? Para estar exigindo esse processo, tá? Que é serviços, que é da construtora, independente da data que venceu, tá? Serviços à vista, chamado antes do prazo. Serviços ocultos, começa do primeira hora que aparece o problema, começa a fazer a contagem. Então você tem aí 10 anos para resolver esses problemas e a construtora resolver os teus problemas aí no condomínio, ok? Bom, eu quero encerrar aqui rapidamente,
tá bom? Agradecendo você por ouvir esse vídeo aqui e pedir para você compartilhar, ajuda aí pra gente abrir a vista de muita gente, a mente de muitos gestores aí, síndicos e de pessoas que querem adentrar nesse mundo, tá? De administração de condomínio. Porque sabemos que dinheiro não tá fácil. O povo trabalha, o povo compra o sonho, que é um apartamento, para que venha ter sua taxa de condomínio reduzida. E eu tô aqui para te ajudar. Eu vou trazer muitas outras dicas para você, para que você venha estar esperto com tudo que está acontecendo aí, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, até o próximo vídeo. Se você tiver alguma dica, coloque aí embaixo aí, que eu vou estar fazendo aí também um vídeo, ok? Valeu!